Está no ar o podcast, é o 12º episódio do podcast dos Trabalhadores Brasileiros. E hoje vamos falar sobre uma profissão, né, que nem sempre é tão valorizada. E para falar de música, queria antes dar boa noite aqui para Nicole, né, que também é uma musicista, né? Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo bem, Érico? E aí, tudo certo? 12º episódio. 12º. Estamos caminhando. Estamos caminhando, né? E Thiago, como é que estão as coisas aí? É isso aí, pessoal. A gente tá aí firme e forte, curtindo cada episódio. E hoje eu gostaria de começar um pouco diferente, agradecer os nossos apoiadores aí. Começar agradecendo o Correia Racing, que fez os nossos bonezinhos top. Agradecer também a Eleve Saúde, que é onde eu trabalho, atendimento em pediatria, fonoaudiologia e geriatria. Quem quiser saber, acompanha lá no Instagram, tem nosso contato lá também, quem quiser agendar uma consulta, a parte de pediatria e também da parte de fonoaudiologia, tanto adulto quanto criança, parte de deglutição, parte de fala, transtornos da fala e atendimento também geriátrico, né? Então a gente tem os dois extremos da vida ali, vamos dizer assim. E agradecer especialmente a G Perfumes, a loja mais perfumada do Brasil, né? Eles que fazem aí as fragrâncias com toda a paixão, todo o carinho, alta tecnologia e fixação. Não é apenas um perfume, é uma presença marcante. Então, eles estão com novidades aí para quem é motorista de aplicativo. Eles estão com uns dispenserzinhos lá que eles estão autorizando o pessoal a revender. Então, você que é motorista de aplicativo e está querendo fazer uma renda extra, entra lá no Instagram deles e acessa o contato com eles que eles têm aí esses moldes e vão te passar os moldes e os preços para vocês revenderem aí os perfumes para ele. Então, muito legal, né? E faz muito sentido, né, Thiago? Fiquei pensando, porque, imagina você pega um Uber, você vai para um encontro, daqui a pouco você, esqueci o perfume. Então, Tem um perfume tem no Uber. no Uber. E esse perfume sensacional que ó, cabe no bolso, literalmente, tanto em questão de tamanho quanto questão aí de valores, né? Mas apesar de ser uma fragrância de alto poder de fixação, um preço bem bacana. Especialmente se você comprar 5 deles, você ainda ganha um brinde. E o preço sai aí por R$ 29,90 cada um. Sensacional. E eu gostaria de presentear aqui a nossa convidada especial, a Sara, então, produtora musical, com o 512 VIP Rosé. Eu vou usar já daqui a pouco. Obrigada, gente. Boa noite aí, pessoal. É isso mesmo, já chegamos agradando nossa convidada para, né, facilitar o nosso diálogo aqui, né? Vamos lá. Então, queria que você apresentasse, Thiago, a nossa convidada de hoje. Bom, Sara, então você como produtora musical, como o Marcelo disse, uma profissão às vezes não tão reconhecida, mas assim, especial no nosso meio e muito importante, né? Quem aqui não escuta uma música e tudo mais, a gente gostaria que contasse um pouco sobre você, sobre a sua profissão, como você chegou lá, qual a sua inspiração. Claro. Bom, vamos lá. Eu me chamo Sara, eu sou formada em produção fonográfica pela FATEC Tatuí, aqui do lado, né? E atualmente eu também faço pós-graduação em gestão cultural, tá? Então, eu acho que tudo na minha vida começou um pouco cedo, assim. Esse gosto pela música sempre tive em casa, com os meus pais, né? Sempre ouvimos muito rádio, tá? Isso é um ponto muito importante. Então, desde cedo, eu sempre tive interesse por instrumento, aquela curiosidade. E eu também tive uma desesperança, né? E aí que você falou, o que te fez chegar aqui? A minha desesperança. E você pode falar, nossa, que difícil, né? Porque meus pais sempre falaram assim, Sara, música é hobby. Vá arrumar um emprego, vá fazer alguma coisa e depois você brinca de música, né? Aí eu falei, tá bom. E comecei a fazer ilustração. Ai, minha mãe, nossa, uma pilha de nervo. Não, vai fazer outra coisa. Porque música, arte é hobby. Tá bom. Fui lá, fiz curso técnico em química, fui atrás, me interessei. Só que na hora de trabalhar, eu falei, poxa, não é isso que eu quero. Tipo, química é A mais B igual a C. Eu sou muito A mais B igual a F. D, G. Então, não dá pra mim. E aí, o que eu fiz? Fiz vestibular na FATEC, meio assim, por baixo dos panos, e passei. Daí, nessa hora, me veio o susto. Eu falei, caraca, e agora? Né? E aí veio a pandemia. Daí, meu sonho morreu. Mas eu falei, não vou desistir. Fiz lá, comecei a faculdade home office, né? EAD, que eles falam. E a hora que pude ir, eu agarrei. Assim, falei, vou agarrar essa oportunidade, vou fazer essa faculdade, seja o que Deus quiser.
Se for para arrumar emprego na área, ótimo. Se não for, eu ainda tenho química. Daí eu, né, volto, meio ali com o rabinho entre as pernas, volto com arrependido e faço química, né? Só que daí, graças a Deus, as forças do universo, há muito esforço também, porque é uma faculdade, assim, notoriamente difícil no sentido de se manter por conta de horário, por conta de trabalhar com música é difícil, né? Só que é muito prazeroso. Então eu continuei, firme e forte, e aí me surgiu a oportunidade de estagiar. E quando eu vi essa oportunidade também, eu agarrei com unhas e dentes. E aí eu pude chegar em casa e falar pra minha mãe, mãe, eu transformei meu hobby em profissão. Então, eu agradeço todos os alertas que você teve, porque, né, o medo da minha mãe, acho que era de, sei lá, eu não conseguir, né, eu me frustrar. Quando, na verdade, eu só transformei o meu hobby em trabalho. E eu acho que quando você quer trabalhar com música, é isso que você tem que botar na sua cabeça. Que não pode ser só um hobby, tem que ser o seu trabalho. E aí que você tem que ter a virada de chave de o que eu vou fazer para que isso aconteça. Se eu sou uma musicista, se eu sou um músico, ou se eu quero trabalhar com fotografia nesse meio, o que eu vou fazer? E eu não digo só no quesito de curso, né? Mas de como que você vai atrás disso, né? Então, eu acho que tudo você tem que agarrar essas oportunidades. Então, para mim, foi a minha desesperança de saber que música, arte é hobby. E ir atrás disso e falar, não, não é. É trabalho, é profissão. Então, para mim, isso foi uma virada de chave muito grande, que todos os dias eu acordo e eu tenho que ter essa virada de chave, porque senão as pessoas não entendem o meu trabalho, né? Então, hoje eu vim compartilhar um pouquinho do que é o meu trabalho, como que é, quais são as inúmeras áreas que você pode seguir trabalhando com música, né? Porque a gente pensa que ou é só tocar na noite, né? Ou é só tentar produzir alguma coisa, quando na verdade não. Existem inúmeras oportunidades. Assim, a gente tem que só ponderar e ver o que a gente gosta mais ali no meio, né? Eu mesmo, cada dia gosto de uma coisa. Então, a gente tem que seguir. Eu acho que para uma apresentação do que eu faço, como é mais ou menos isso, né? Cara, que sensacional. É um hobby que virou profissão, que virou trabalho, assim, Que né? sensacional a Então, história. E assim, você chegou a terminar a química ou não? Terminei o curso técnico, fiz 2 anos de curso técnico, e aí eu direto já fui pra faculdade. Na verdade, foi assim, enquanto eu fazia o curso técnico à noite, eu fazia a faculdade à tarde. Então, foi uma bola de neve, eu tive que me decidir. Vou terminar a química? Não. Tipo assim, consegui terminar, mas eu falei, não vou seguir, né? Vou continuar aqui, porque esse último ano que eu entrei na faculdade fazendo química era estágio de química, né? E aí foi que eu vi que eu não gostava, assim, né? Tipo, Nossa, mas é uma história de particularmente, superação, né? Super bacana. não foi fácil, não. Foi muito difícil. Imagina a correria. Foi. Mas assim, eu acho que tem uma frase que eu gosto muito, que é de uma música, inclusive, que é do Maglore, uma banda chamada Maglore, que ele fala assim, você só vai saber vivendo. E eu acho que independente da sua profissão ou do que você está estudando, às vezes dá vontade de jogar tudo pro alto, falar, não gosto, não quero. Então por que você não faz? Entendeu? Você só vai saber vivendo. Eu só fui fazer essa faculdade, eu nem sabia se eu queria mesmo trabalhar com música, assim, sério. Mas eu fui porque você só vai saber vivendo. E aí tem outra frase de uma outra música, que é da Evinha, que ela fala assim, só vence quem vive sem medo. Então, você só vai saber vivendo, mas você não pode ter tanto medo, às vezes. Você tem que, né, tipo assim, ter coragem, não é fazer as coisas sem medo, é fazer as coisas com medo, mas fazer. Então, é isso que a gente tem que, né, nessas áreas que a gente sabe que é muito volátil, assim, né? Música, arte, cultura. E a gente, às vezes, se frustra muito, né? Porque a gente quer ser o melhor, a gente quer ser o maior. Quando, na verdade, você tem que saber o que você quer ser. E, às vezes, você não sabe ainda, né? Foi o meu caso. E hoje eu sei o que eu quero ser, tá, gente? Mas principalmente trabalhar com música, né? Tem essa questão de ilustração e música também. Você fazia, né? Faz ainda um trabalho de ilustração de capa e tal? Eu comecei a minha área de ilustração, eu fazia ilustrações para músicas. Eu pegava um trecho de uma música
ilustrava e enviava para artistas. E aí, como que eu fazia essa captação do que eu queria ilustrar? Eu pegava artistas, principalmente da cena mais independente, porque eu pensava, poxa, eu gosto muito disso. Alguém deve gostar disso também. Eu entro no perfil da banda, não tem um merchandising, não tem alguma coisa que o fã possa ter para se identificar, para mostrar que é fã. Então, eu ia lá, pegava um trecho de uma música, fazia um desenho, jogava na internet e bombava. Então, já veio gente pedir, posso fazer camiseta com seu negócio? Pode. Posso imprimir para dar para alguém? Pode. Então, isso foi gerando uma bola de neve até chegar numa pessoa que falou, olha, eu preciso de uma capa para um single que eu vou lançar. E já que você tem essa pegada, o seu estilo de ilustração se consolidou, você não quer fazer para mim? Aí eu pensei muito, falei, putz, que pressão, porque eu nunca fiz uma encomenda, eu não sei como é. Eu fui pesquisar como receber encomendas, porque eu, né? E aí deu tudo certo. E a partir de então, outras pessoas, né, por indicação, vieram até mim e falavam, olha, eu vi lá, quanto que você cobra, como que é? Então eu fui fazendo isso também. Tanto que muitas das capas que eu produzi, dos EPs e tal, as pessoas vêm até mim hoje em dia e falam, agora você não faz um pôster? Agora você não faz outra coisa? Então eu sempre tive, diante da música, independente se fosse na ilustração, ou quando eu fui fazer a faculdade, comecei a estagiar, né? Então, eu pensava, bom, vou pegar artistas independentes para ajudar eles e me ajudar também, né? Então, eu criava um contato com os artistas também, que eles me agradeciam, me mandavam mensagem. E aí você cria o network, né, que a gente fala. Então, muitas vezes você vai, assim, né, se enfiandinho nos lugares. Esse é o bom de ser baixinha, que você cabe em todo lugar, daí você só vai entrando. E deu muito certo, né, assim... Hoje em dia eu me aposentei das... brincadeira. Não. Mas eu faço ainda, só que eu tenho muita cautela, né? Porque você fica calejado de pegar uma encomenda, fazer, aí a pessoa, poxa, né? Preço. Então você vai ali, assim, aprendendo. Então, tudo você vai aprendendo. Acho que tudo você tem que ter. Se eu não tivesse tido a coragem lá atrás de falar, não, tá bom, vou fazer, eu não saberia como é isso e como fazer e como... tirar, às vezes, até uma renda extra disso, né? Porque a renda extra é sempre bom, né? Sim, com certeza. Então, até hoje ainda faço, já participei de feiras, exposições, levando meu trabalho. E creio que hoje em dia, assim, ele até que consolidou bem para algum tipo de estilo, de música também, né? Que pega esse tipo de capa mais ilustrada. Então, eu acho que sempre teve muito comigo a música, independente do que eu vá fazer. Sim. Então, tudo que eu vou fazer, eu tenho que ouvir música, né? Então, eu acho que sempre teve ali, assim, comigo, né? Junto de mim, né? Dessa maneira. E isso é uma dificuldade, acho que real, né? Eu não sei se, por exemplo, na faculdade de psicologia e tal, na medicina não tem. E eu vejo que tem algumas outras profissões também não tem. O aprender a cobrar. Aprender a dar o valor no seu trabalho e tudo mais. Eu não aprendi. Aprendeu? Então, não. isso é uma coisa que a faculdade não ensina, né? E deveria. Porque, assim, você sai no mercado total sem noção, né? E aí você tem que ir realmente testando. Exatamente. E tudo mais para você aprender e, de repente, tirar a renda mesmo. E, na verdade, não tem fórmula, né? Porque cada trabalho é um trabalho. Sim. Então, por exemplo, eu pego uma encomenda, eu falo, 50% do valor agora, 50% do valor depois. Só que se você cancelar comigo, eu não vou te devolver. Sim, porque eu já perdeu fiz. tempo, Agora, por exemplo, você como médico, você não pode chegar pra pessoa, 50% do valor agora, depois que você curar é 50%. E não. Mas você sabe que tem alguns consultórios hoje em dia que tem feito isso para agendamento, porque a gente tem muito cancelamento. E aí, assim, pra gente é um problema, né? Porque eu tô ali contando com aquele tempo, né? Geralmente ali meia hora de consulta, por exemplo. E se a pessoa não vai ou não receba, eu fico a ver navios ali esperando. Então, tem alguns lugares que tem feito essa cobrança de agendamento. Eu não faço ainda, mas tem gente que já faz. Mas realmente é uma dificuldade, por exemplo, eu acho que pelos os colegas que eu tenho do direito, eles têm uma tabela de cobrança, né? Mas as outras profissões eu nunca vi ninguém ter essa orientação. Eu acho que é uma falha das faculdades mesmo, né? Mas enfim, não querendo desviar o foco, é que você falou, eu achei interessante, né? É uma dificuldade de Mas eu acho que esse assunto, né, financeiro, tem muito a ver porque volta lá no que a Sara falou dos pais dela, por exemplo, né? Sim. Que
provavelmente tinha uma preocupação de você não ficar, né, numa situação ruim financeira. Exato. E tem isso que eu não sei até que ponto é verdade ou não. Essa ideia de que música não dá dinheiro. Dá dinheiro. Assim, vamos lá. Complicada a minha pergunta. Assim, explicando o temor do meu pai. Ele era contador. Ih, Então, pra ele, era tintim por tintim, né? Então, eu acho que assim, muita gente vem pra mim e fala, a mesma pergunta, mas dá dinheiro? Eu falo, depende. Com o que você quer trabalhar? Eu ganho dinheiro, gente. Eu trabalho com música e ganho dinheiro. você vive disso. Eu vivo disso. É a minha renda fixa universal. Mas nossa, mas como? Eu falo, depende. O que você quer fazer? Ah, eu quero ser músico. Tudo bem. Então, vamos pensar. Vamos planejar. Você quer ser músico. O que você quer tocar? Rock, pop, funk? Tá, decida. A partir disso, você vai trilhando a sua caminhada de acordo com como o mercado exige. Infelizmente, a gente não vive mais numa era em que você tem que fazer... Você pode. Não tô falando que você não pode, não tô ditando regra. Tô falando que a gente vive numa era, num mercado em que tudo tem que ser rentável e mercadológico. Tá? Então, pra gente entender a questão de música dar dinheiro, a gente tem que entender o consumo. Hoje em dia, como que a gente consome música? É muito raro a gente comprar um CD que acabou de sair. Muito raro a gente comprar um vinil. Claro, tem edições e tal, mas assim, é muito caro. Então, o que eu prefiro? Eu vou pagar R$50 num disco físico ou R$20 numa plataforma que eu vou ouvir quantas vezes eu quiser. Né? Então, pra gente entender o consumo, a gente pensa, pô, rádio. Rádio, pra mim, é a coisa mais maravilhosa que tem. Por quê? Rádio ali em 1930, Brasil, toda a situação política, o que aconteceu? Boom do rádio. No rádio, você não escolhe o que você vai ouvir, mas você ouve. Porque começa a tocar, você fala, caraca, quanto tempo que eu não vi essa música? A magia do rádio, caraca, nossa, eu nem lembrava dessa música. Então, pensa, antigamente, as pessoas não escolhiam o que elas queriam ouvir. Elas ouviam o que tinha, que era o rádio. Mais pra frente, com fita cassete, não era todo mundo que tinha. Quando chegou o CD, que teve a democratização do CD, ficou mais barato se ouvir música, ainda tem o consumo que é o seguinte, 1.000 cópias vendidas. Mas às vezes as pessoas não queriam ouvir o álbum todo, elas queriam uma faixa. E mesmo assim elas tinham que comprar o álbum. Então por que antes dava dinheiro e hoje não dá? Porque antes tinha produto tangível. Então você pegava, você levava para casa, você gastava dinheiro com aquilo e isso rendia, né, pro artista um número X de cópias. Hoje em dia, é um número X de plays. Entendeu? Então aí você me fala, nossa, mas como que eu vou fazer para chegar nas pessoas? Porque a internet é mais rápida. Eu posso disparar, eu posso bombardear. Só que aí você tem que entender o mercado, onde que você tá, a região que você tá, o que as pessoas costumam ouvir. Será que a sua música nessa região vai dar certo? Então tenta disparar para outras regiões, sabe? Faz o seu jabá, vende o seu peixe. Tem que dar a cara a tapa. Infelizmente, a gente vive numa rede social onde o consumo nas redes sociais é rápido, onde os números importam mais do que, às vezes, a qualidade, o que você está dizendo, como que você está fazendo, né? Então, por isso que eu falo, dá para ganhar dinheiro com música? Dá. Só que aí você tem que estudar todo o mercado, toda a situação. Sarah? Mas aí não acontece de você acabar... mudando a sua arte para que ela seja comercializada? Exato. Tipo, traindo a si mesmo, quase trair o movimento. Vamos dizer assim, eu penso da seguinte forma. Você não precisa necessariamente trair o movimento quando você deixa de fazer algo. Você pode somente melhorar o que você já faz. Como? Poxa, eu tô gravando aqui, nesse estúdio, no fundo da minha casa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar com os meus comparsas de banda e falar, galera, vamos juntar um dinheiro pra gente ir pra um estúdio onde a qualidade do produto vai soar melhor, né? Porque o que acontece? Quando a gente tá produzindo uma música, o que eu falo pra todo mundo, a pessoa chega, eu produzi uma música, ouve pra mim? Eu falo, não. Você vai entrar no carro de alguém, no seu carro, e botar essa música no rádio do carro. Se soar bem, tá ótimo. Porque é onde as pessoas escutam música hoje em dia. Ouve no celular, tá legal? É onde as pessoas escutam música hoje em dia. Pega o fone mais, assim, de baixa qualidade que você tiver.
escuta, se soar bem, é porque tá bom. E às vezes é difícil a gente fazer isso em casa. Às vezes a gente não tem técnica, às vezes a gente não sabe. Então por que eu não posso pagar alguém? E aí entra a questão do mercado musical. Entendeu? Você pode pagar alguém ou você pode aprender para as pessoas pagarem você para fazer isso. Entendeu? Que foi o meu caso. Eu falei, poxa, quando eu entrei diante de um estúdio e eu olhei para aquilo, eu falei, todos os artistas que eu escuto entram num estúdio como esse e gravam e alguém faz esse trabalho para elas. Eu tô do outro lado da moeda, eu não tô só ouvindo, eu tô vendo como é feito. Então, eu acho que às vezes a gente tem que, não vou deixar de fazer o que eu quero, o que eu gosto. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou melhorar a qualidade do meu produto, né? E a partir do momento que eu melhorar a qualidade do meu produto, eu vou procurar, por exemplo, um lugar onde eu possa colocar o meu produto para que ele seja distribuído com uma qualidade melhor, que eu possa ter um retorno de informações sobre como é que tá. Então, por isso que a gente tem as agregadoras, distribuidoras musicais, que é o quê? Você entra lá no site, faz um cadastro e coloca a sua música. A partir desse momento, eles vão pegar a sua música, vão ver se tá tudo bem, se tá tudo certinho, vão distribuir para as plataformas e ali você tem acesso a um controle. Aonde que tá tocando sua música? Como que tá tocando? Qual que é a porcentagem de pessoas ouvindo sua música em tal país ou em tal cidade? E aí, nisso, você estuda e vê como melhorar. Poxa, se essa música que eu falo sobre amor e planta bombou nessa região, então eu vou fazer mais música sobre amor e planta e vou tentar ir fazer um show, uma apresentação nessa região. Então é questão de, assim, você sentar e entender o que você quer, sabe? Porque não adianta nada você querer, mas não saber aonde você quer chegar. Eu acho que isso pega muito porque a gente que é ser humano, vocês sabem disso melhor que eu, né? A gente quer buscar sentido pra tudo. Assim, né? A gente, na mente da gente, eu tenho que fazer coisas com propósito, com sentido. Tá, então pega essa questão de fazer sentido e vai fazer sentido pra você. Então vai melhorar, vai distribuir, vai ver como que isso atinge o seu público. Tem uma estratégia, né? Vai conversando, pede um feedback, manda uma mensagem para as pessoas: oi, tudo bem? Eu lancei uma música, vi que o seu perfil condiz, não quer dar uma ouvida e falar para mim? Entendeu? E aí você vai criando artimanhas de sorteio, de fala diretamente com a pessoa para cativar, entendeu? Para você falar: olha, eu tô aqui, você tá aí, mas a gente se conecta pela minha música. E essa é uma parte do seu trabalho, você auxiliar as pessoas nisso. Isso. Eu faço um trabalho numa distribuidora musical, aonde eu trabalho tecnicamente atualmente num setor de captação de tendências, tá? Então eu fico vendo todas as tendências, né? Eu fico analisando gráficos e repassando isso para minha empresa, porque daí eles vão atrás desses artistas. Por exemplo, tem artista que lança uma música no YouTube, só no YouTube, por pura diversão. E aí alguém pega um trecho dessa música e lança no TikTok. Bomba no TikTok. Eu olho o gráfico do TikTok, vejo que essa música tá em alta e eu falo, por que não convidar esse artista a vir conhecer o nosso trabalho, assinar um contrato com a gente, onde a gente faz uma troca. Poxa, tudo que você produzir, a gente distribui para você. E dependendo de como tá sendo esse processo, você vai conseguindo um engajamento melhor. Por quê? Porque tá sendo distribuído, porque tá sendo falado, porque tá sendo divulgado por uma empresa específica em distribuição musical, né? Então, eu já realizei um trabalho nessa empresa que era assim, artistas de médio porte, pequeno porte, assim, e a gente conseguir elevar eles, não diria num nível mainstream, mas tirar eles desse meio muito fechado e espalhar no Brasil todo, sabe? Do cara falar, poxa, tá estourando minha música, eu tô conseguindo fazer show até em outro estado. Então, entra muito disso. Você tem um produto? Então vamos melhorar, então vamos investir. Então, por isso que trabalhar com música, ser músico, assim, a gente fala muitas vezes que você tem que ter sorte, né? Então, às vezes, eu acho que o que pesa nessa pergunta, trabalhar com música dá dinheiro? É o depende. Você quer ficar por trás das câmeras? Você quer ficar por trás do microfone? O que você quer? Então, aí você que tem que ponderar. Você pode fazer os dois. Gente, quantos músicos não produz álbum de outros músicos aí? E a gente, é que hoje em dia não tem mais isso, né? Mas quando você pega o CD, você vê quem produziu. Você vê quem fez, né? Hoje em dia no Spotify,
no Deezer, no YouTube, você consegue ver os créditos também. Então, acho que vai muito disso. Você fazer seu nome na área que você quer e ir expandindo, né? Então, é essa questão. E aí você vai criando uma gama de contatos. Você vai chegando de pouco em pouco nos lugares, né? Isso é difícil, não é fácil. Sabe que o seu trabalho me lembrou? Não sei se tem a ver. No futebol tem os olheiros, né? Eles vão... né? E fica vendo. Parece que Exatamente. você faz isso com a música, né? Na verdade, tem uma especialização para isso, que são grupos chamados ENRs, né? Falando em português agora, eu falei inglês para minha teacher ficar orgulhosa. AIR, que na verdade são olheiros. É um time de pessoas que atuam, por exemplo, um é do funk, um é do sertanejo, um é do pop, um é do rock, que atuam nessas empresas de agregadoras e eles ficam de olho o tempo todo. Então, toda tendência que eu acho, eu já mando pros caras. Falo, ó, você que é do funk, tem essa tendência assim. Vai atrás desse cara. Mas ele também já tem as pessoas que ele fica de olho, as pessoas que ele gerencia. Então, isso que você falou é totalmente correto. Antes eram os olheiros, né? De artista, de modelo, de futebol. Então, tem isso na música. Antes era, a pessoa ia no show. E você vê nesses filmes aí de biografia... Ai, nossa, acabei de ver Elis Regina cantando. Quem quer sair? Nossa, vou chamar. Tá. Tem isso. Ai, tem olheiro hoje aí. Cuidado. Dê o seu melhor. Só que hoje em dia passa muito assim, às vezes despercebido. Não tem esse peso de ser um olheiro. Nossa. Mas tem essa questão de, a qualquer momento, a pessoa pode chegar pra você e falar, ó, gostei e tal. Ó, você não quer vir com a gente faz um contrato legal. Explica, convida a pessoa para vir conhecer. Claro, né? A abordagem é muito importante, principalmente com músicos, artistas, porque às vezes são pessoas um pouquinho difíceis de lidar, né? Às vezes a gente tem que entender que tudo é persona, né? Às vezes você vai ali e fala com o artista, ele tá na persona artista, né? Então você tem que ficar... E assim, você acha que a internet, ela deu, assim, um amplo espaço para todo mundo? Se facilitou? Ou você acha que, de certo modo, aumentou demais a concorrência e dificultou? Sei que é uma pergunta complicada Não. de responder, mas assim, por exemplo, eu, de repente, não teria uma oportunidade de ir até uma gravadora em São Paulo, lá em 1990, e hoje eu consigo colocar em casa minha música na internet e, de repente, ter esse olheiro para... Na verdade, depende. Porque pensa assim, ó. Antigamente, não era todo mundo que conseguia chegar na gravadora em 1980 com uma cassete, um CD, né? Demo tape. Um demo tape pra... E mesmo que você fosse, pra você ser ouvido é muito difícil, Sim. né? Só que pensa, a internet facilita? Facilita. Mas todo mundo tem esse pensamento. É tão fácil, tem tanta gente que às vezes você tem que... e isso é uma coisa que afeta muito os criadores de conteúdo. Ter essa constância a ponto de você ficar maluco, você ficar doente, porque você não bateu a meta de vídeos, você não atingiu quem você queria atingir. Então, ao mesmo tempo que a internet ela é uma facilitadora, a concorrência é muito maior. A concorrência é muito grande. E é claro, eu não tô falando pra você que se você chegar com um pendrive lá, falar, quero que você ouça a minha música, eles vão ouvir. Não, entendeu? Pode ser que sim, pode ser que não. Isso depende do lugar que você tá indo. Às vezes, se você tem, né, o QI, que é o quem indica. Então, depende muito disso. Mas eu acho que a internet, ao mesmo tempo que ela facilita muito, ela distancia muito também. Porque tem muita gente fazendo isso, tem muita gente pensando. Todo dia você pensa, vou gravar um vídeo pra internet, vou gravar um TikTok, eu vou gravar isso. E hoje é tudo muito instantâneo também, né? Hoje fez Exatamente. sucesso, amanhã já é outra que tá em cima. Por causa Antigamente, do uma consumo. música fazia sucesso de um ano, né? E as tendências vão alterando muito, assim, que eu percebo que, por exemplo, tipo, eu vou citar, assim, tipo, Castelo Branco, por exemplo. Ele teve uma mudança dentro da própria carreira dele que é bastante evidente, assim, Sim. né? E eu não sei se seguiu alguma tendência e tal, né? Então, na verdade, quando a gente fala de tendência, a gente tem que pensar que tudo é cíclico. A moda é cíclica. Por exemplo, tá voltando roupa dos anos 2000. Legal, mas a gente sempre usou roupa dos anos 80, 70, porque a gente tem isso, né, de buscar isso, da nostalgia do que nunca foi vivido, vamos dizer assim, né? Então, quando você fala, por exemplo, Castelo Branco,
É uma pessoa que eu acompanho. E eu notei realmente essa mudança, que às vezes você pode até falar, nossa, que drástico. Porque ele fazia uma música com um tom mais meloso, acústico, e agora ele tá fazendo quase uma música mais eletrônica. O que que acontece? Não necessariamente pode ser uma tendência, mas pode ser um comportamento, por exemplo, assim, eu já fiz demais isso aqui, eu quero mudar. Só que eu não quero mudar pra, tipo, B ao quadrado. Eu já faço B, eu quero mudar pra B ao quadrado? Não. Eu vou mudar a minha fórmula pra quê? Pra captar novas pessoas. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa ela já tem uma base consolidada de fãs, ouvintes, consumidores. Então, o que que ela faz? Ela muda a embalagem, ela muda a roupagem. A gente vê muito isso em produto de mercado, muda a fórmula, entendeu? Pra quê? Pra gente acompanhar essa linearidade da sociedade, mas não necessariamente seguir uma tendência. Você pode estar só alterando a sua fórmula de fazer, de mostrar, para captar novas pessoas. E às vezes nem é por conta do mercado mesmo. Às vezes a pessoa mudou também, né? Exatamente. Ou Sei às lá. vezes tem alguém por trás. Às vezes ele começou a trabalhar com algum produtor que fala, ó, Castelo, Isso é verdade. não tá dando certo, viu? Olha, seu último álbum que você gravou, Corta o cabelo e tira sua barba. tipo assim, estagnou você. Tipo assim, as pessoas não querem mais saber de, ai, beijinho, ai, não. As pessoas não querem saber, essa não tá colando mais. Aí o cara fala, putz, e agora? Então ele fala, eu vou mudar. E às vezes o produtor nem falou, faz isso, corta o cabelo. Às vezes ele falou, então eu vou cortar o cabelo, eu vou chocar. Porque as pessoas me conhecem como um cara que tem um cabelo um pouco maior, que tem uma barba, que usa roupas em tons mais terrosos. Então eu vou fazer uma capa em tom amarelo, verde água. Entendeu? Então às vezes é você se moldar pra caber porque você quer ou porque tem alguma coisa ali por trás, um indicativo de que, olha, não tá O dando Rubio mais fez certo. um funk e tal, né? Exatamente, mas por exemplo, captou mais gente. É, Então isso ele foi bem chega legal, né? em vários lugares e todo mundo sabe quem ele é. Ele pode Ampliou, se né? apresentar em vários lugares porque ele tem músicas de um repertório muito amplo. E a gente percebe isso, por exemplo, até mesmo com antigamente as musas performáticas. Por exemplo, vamos pensar a Elis Regina. Gente, é muito difícil ter uma música da Elis Regina. Ela pegava músicas de outras pessoas, regravava e performava. Por quê? Porque é a roupagem. Então eu quero chegar aqui, eu quero tocar em qualquer lugar porque eu tenho música de todo mundo. Todas essas músicas alguém já ouviu, entendeu? Então isso é uma questão de... Você pode seguir uma tendência, mas você pode fazer também para você estar ali, para você continuar. Não, porque às vezes a tendência é X, é rosa choque. E você gosta de Y e azul. Então vai no Y e azul. Entendeu? Ainda mais pessoas que já são mais consolidadas, assim, de alguma forma no mercado, né? Mas isso também pode dar muito errado, né? Essas quebras que alguns artistas dão, né? Com certeza. Falando de mercado, né? Às vezes a gente vê, né? Sim, só que isso hoje em dia, com o artifício da internet, dá certo. Porque você fala, putz, o cara que era assim, lançou uma música assado, vou postar um vídeo escancarando o cara falando frangalhos dele lá, falando, nossa, que Deu cara certo. ruim, sei o quê. E aí as pessoas vão atrás, nossa, mas o que esse cara lançou? Aí você vai atrás e fala, mas não tá tão ruim assim. Daí os fãs defendem, pode ser a pior coisa que o cara tem lançado. Mas não fale assim dele, porque você não conhece. Então, assim, é aquilo que eu falei. A internet é muito boa, porque você pode ser um facilitador, mas também é muito ruim porque tem muita gente fazendo já. Então, assim, a gente precisa inventar alguma coisa nova. Se entendeu? você souber usar, o pessoal é muito reativo, né? Assim como você falou. Então, às vezes parece que deu errado, um cara que Engajou, né? engajou O tudo. que você acha a coisa mais nova, assim, que você acha que surgiu, assim? Eu sei que você, acho que a Sara tem um gosto musical aí bastante extenso e conhece bastante sobre Olha. música, né? Mas, assim, tipo, o que você escutou ultimamente? Tô escutando Mateus Aleluia, Já. muito bom, assim, mas ele é um cara, tipo, da antiga, né? Exatamente. Eu, assim, eu ouço muita coisa, assim, mais antiga, claro, gosto muito, mas eu sempre tô caçando gente nova. E não tô falando de serviço, não. Tô falando, tipo assim, eu abro a plataforma lá que eu escuto música e geralmente tem, os fãs também Você escuta no ouvem. Spotify ou... Spotify. E aí tem lá, os fãs também ouvem. Aí você vai. Aí você vê o que os fãs também ouvem. Então você conhece uma gama de gente. Uma banda que, inclusive, vai estar aqui em Sorocaba agora em novembro,
que é uma que eu gosto muito e que tem esse repertório mais novo, é a Sofia Chablau e o Menor Me Perda de Tempo. Inclusive, esse é o nome da banda. Então aí você já vê que é bem Nome diferente. diferente mesmo. E a história é muito legal, porque era a Sofia Chablau e a banda O Menor Me Perda de Tempo. E um dia eles se apresentaram juntos e ficou uma coisa só. E aí eles têm um som, assim, umas horas rock psicodélico. Você fala, caraca, mano, que vibrante, que legal. E ao mesmo tempo tem aquela coisa de, tipo assim... nossa, essa música me faz refletir, sabe? Então é uma mesclagem muito grande. Você tem que, às vezes, pôr o álbum numa malha fina. Você entender o que você gosta realmente dali e o que você não gosta. Então, pra mim, é uma das bandas, assim, que, em disparada, pra mim, tá? Tá em alta, assim, tá sempre no meu Spotify e sempre tem alguma coisa pra dizer, né? Entra nessa questão do indie, que a gente fala, né? Que o indie vem de ser independente. Só que hoje em dia ninguém é independente mais. Eu falo que o indie, ele deixou de ser uma coisa de estado e passou a ser uma coisa de gênero. Então, antes eu era independente porque eu não tenho gravadora. Então, eu faço na minha casa, eu lanço. Hoje em dia, não. Você faz na sua casa e lança na gravadora. Só que, assim, o indie virou isso por conta da estética, por conta de timbre, por conta, né, dessa questão que a gente falou, de tendência dos nichos. Então, vai muito, muito disso, né? Criação de nicho. Como que você cria um nicho hoje em dia? Isso é muito legal de você pensar. Não sei se vocês já pensaram. Agora eu pergunto. Vocês já pensaram como criar um nicho hoje em dia? Criar um nicho? Criar um nicho. Você já parou para pensar como estão revolucionário, criados né? os nichos? Isso é uma coisa muito nova. Por quê? Quando surge o artifício da internet, dessa questão das plataformas, a gente tem uma gama de artistas que a gente pode conhecer. Enquanto antigamente não, era o que tocava no rádio, né? Então, hoje em dia, por exemplo, eu gosto da Sofia Chablau. Você pode falar, putz, eu não conheço. Mas eu tenho um nicho de pessoas que conhecem. Por quê? Porque tá ali disponível para quem quiser. Entendeu? Então, os nichos, eles se criam dessa maneira. Dessa questão de, tipo assim, ter uma democratização de tudo a ponto de abrir um leque absurdo de opções. De, tipo assim, musicais, cinematográficas, bibliográficas, né? E você consolidar um nicho, por exemplo. O nicho de quem gosta de indie. Os caras que gostam de emo. Os caras que gostam de sertanejo. Que não é mais um nicho, já é um big, né? Mas assim... O metal tem muito disso, né? O metal tem 50 mil tipos 50 de tipos metal. de classificação. É o new metal, heavy metal, o power Melódico. metal, né? Então, aí se criam os BSDM, nichos. já ouviu? DBSDM, pesado. Aí você cria nicho. Então, por quê? Porque é tudo mais facilitado. E hoje não é... Assim, é mais fácil. Então, assim que se criam os nichos, né? Com uma facilidade maior de acesso. E, às vezes a gente tem até que ter cuidado, porque é muito acesso, é muito bombardeio de coisa, de informação, de música, que você não dá conta de ouvir tudo. Entendeu? Você não dá conta de consumir tudo. Então, por isso que a gente fala, o que bomba hoje em dia é consumo rápido. Música dá dinheiro? Depende. Você quer fazer uma coisa rápida? Que a pessoa em menos de 10 segundos vai gostar da sua música? Se a pessoa nos 3 primeiros segundos não gostar e mudar, você já perdeu o play. As pessoas têm que ouvir pelo menos 10 a 15 segundos da sua música. Então, assim, tudo Existe é muito até um rápido. programa, né? Pra dizer se a música vai ser bem aceita ou não, né? Eu acho que depende muito, assim, né? Porque você não tá fazendo música pra um programa. Sim, sim. Eu falo Não, muito mas isso, eu digo né? assim, que existe esse programa pra ver uma possibilidade de o pessoal não, gostar, né? com certeza. Mas aí vai do que se acredita, né? E assim, eu vou aproveitar que vocês falaram do metal e tudo mais. Eu gosto muito de rock. E eu tenho sentido que no Brasil em si, o rock brasileiro Morreu. ele morreu. Assim, Os ó, caras vão me não descontar, existe né? mais, cara. Assim, O rock não Raimundos, CPM 22. Esse rock morreu. Esse rock morreu. Entendeu? O próprio Rodox, depois ele não explodiu tanto igual o Raimundos. E assim, eu sinto falta, porque eu gosto. E era sensacional escutar esses caras. E existe uma fala dentro da produção musical que, de repente pode voltar. Tipo, um Mamonas Assassinas não existe. Eu acho que nunca vai existir um semelhante. É uma música totalmente diferente. Era um rock diferente que misturava, né, estilos. Era muito louco. Mas aí, eu acho que vai um pouco de pesquisa, Uhum. tá?
Porque assim, se você me mandar uma mensagem amanhã, eu indico 3 bandas de rock nacional pra você. Ah, não, sim, mas eu digo assim, é Entendeu? explodida mesmo. Exatamente. Porque em Raimundos era explodida, entendeu? Mas o assim. que é explodir pra você? O Brasil todo? Ah, era uma galera É que animada. existia Hoje MTV, não é? Exatamente. Então, por exemplo, artifício de televisão, de rádio, de CDzinho, gente. Você ia no show de qualquer artista, tinha alguém que tinha uma banda ali que tava distribuindo CD. Então era assim que as coisas viravam. Então, quando você fala assim, ó, banda de rock estourada. Pode ser que não seja estourada aqui, mas os caras fazem turnê na Europa. Os caras fazem turnê assim que percorreu o Brasil inteiro. Entende? Tá um nível de público. Então, acho que vai muito assim. Eu não vou dizer pra você, ai, o rock morreu. Mas também não vou dizer que, tipo assim, o rock tá aí, tá vivíssimo. Porque ao mesmo tempo que a gente vê, muita gente fica brava quando fala, ai, o rock morreu. Ai, não sei o quê, tá morto com farofa já, né? A gente fala. Só que, tipo assim, tá, mas o que você quer de rock? Tipo assim, fala pra mim, Existe então, um nicho, sabe? né? É igual quando você vai na locadora. Ai, queria um filme, mas o que você quer? Ai, velha falando de locadora. Mas o que você quer? Né? Então, hoje em dia é difícil, porque a gente tá tão virtualmente que até a gente não vê sinopse direito de filme, a gente não tem isso, né? Então, acho que essa questão do rock ter morrido, não morreu. Ele só se reinventou. Tem festival grande, teve um festival Tem. enorme agora de metal, né? Não, Agora tem, vão tem olhar na América o Latina. Notfest do Slipknot, tem. Só que assim, o que a gente fala, por exemplo, o Rock in Rio. Você vê- Ah, não, isso já morreu faz tempo, né? Não, mas o único Rock in Rio que teve rock foi o primeiro. Depois de resto, já foi misturando mais as coisas. Vamos Assim, pensar assim, né? Sim. Mas assim, realmente existe, por exemplo, o Sepultura, o Angra, que são bandas, o Xamã, não sei se tem mais, eu parei de acompanhar. São bandas que têm essa questão da turnê mundial e tudo mais. Mas eram o Raimundos, o próprio Mamonas Assassinas, Rodox, eram músicas que alcançavam a rádio, é isso que eu quis dizer. Sim. Hoje você não vê, eu acho que a última foi a banda Malta, que tinha uma música. Tocando em rádio. Em rádio, alcançar a rádio, alcançar a TV, que nem teve o Xamã, ele alcançou, se eu não me engano, aquela do Vampiro, da Globo, tocou na novela, inclusive, a música Fairy Tail, eu acho, não lembro o nome da música exatamente, mas eles eram mais midiáticos, vamos dizer assim, é isso que eu queria dizer, mais midiáticos hoje não tanto, né? Nos em altas do YouTube, por exemplo, não sei se é um bom parâmetro, né? Mas sempre tá em alta, eu sei porque eu vejo quase todo dia. Tá, trap, funk e sertanejo. É os Sim. 3 gêneros que mais estão lá. E às vezes gospel. Às vezes algum gospel sobe. Rock, ali eu não vi mais. Sim, então, eu acho que vai muito também, de, por exemplo, assim, quando você fala, estourado. Tá, então vamos pensar, por que não estoura? Porque às vezes não chega nas pessoas. Então, por que eu não vou dar uma pesquisada, tentar conversar, ir atrás? Porque às vezes é isso também. A gente quer muito algo já estourado porque a gente quer mastigado, né? Eu penso muito isso. Então, às vezes, você fazer uma pesquisa, às vezes você acha algo que não é tão estourado e daqui 2 meses estoura. Daqui 2 meses volta à tona, né? Tem muito isso de... o negócio ficou parado. Lá na empresa que eu trabalho teve muito disso. O negócio ficou parado. O cara lançou ano passado, estourou agora. Sim. Tipo, porque alguém, influenciador, gostou e colocou lá. Você já deixou de gostar de alguma coisa de quando estourou, assim? Tipo, Eu tô um pouco enciumada. Olha lá. Já tá. Muito enciumada. A indie de porque- carteirinha, né? Não há ninguém. Porque, por exemplo, Sofia Chablau estourou. E eu, tipo assim, gente... Ela fez um show no dia do meu aniversário e cantou parabéns pra mim. Quem são vocês? Nossa, Ela não que sabe legal. quem são vocês. E ela sabe quem eu sou. Ou, por exemplo, assim, outro caso muito específico, né? A Evinha. Ela fez uma música com um rapper chamado B.K., onde ele usa um sample de uma música dela. E agora tá todo mundo gostando da Evinha. E eu tô tipo, ai, gente, pelo amor de Deus. Eu gosto da Evinha. O nome da minha cachorrinha é Evinha porque eu amo a Evinha. Por baixo de todas as camisetas, eu uso uma camiseta com a cara da Evinha. Quem são vocês? Então a gente fica enciumado. Entendeu? E hoje existe muito essa questão de participação, né? Antes assim, existia, Sim. mas assim, era mais raro de ver essas participações em músicas, né? Ô, Thiago, só para não perder, eu vou chamar a Nicole para conversa, porque você falou do BK, né? E a Nicole, ela percorre bastante em shows, né? E quando eu vejo, eu não saio de casa, né? Mas aí eu vejo os stories dela, eu vejo o show pelos stories dela, né? E aí eu fico impressionado, Nicole, porque tem umas bandas assim que nem são tão conhecidas, mas, mano, a galera canta, né? Parece que tem um... Você percebe esses nichos nos shows que você vai? Que tipo... Sim.
que acompanham uma, sei lá, o próprio BK. Nem todo mundo conhece BK, vocês conhecem BK? Não. Mas, BK meu, pra mim a hora é que você... hambúrguer. BK é hambúrguer. O BK, por exemplo, né, junto com a Evinha, meu, todo mundo já canta. E acabou de sair. Saiu esse ano. Exatamente. E a galera canta no show, né? E eu fiquei impressionado. Eu fui no show do BK Ah, semana. eu vou no mal. Ciúmes, você A Evinha tava lá? Semana retrasada. Não, daí os backing vocals que faz Ai, a parte da Evinha, né? Ó, tá vendo? Ó. Mas eu acho super importante pra gente reviver, né? Resgatar esses artistas que são nossos também, né? Acho que por conta dele, muito mais gente tá conhecendo a Evinha, né? Ai. Você que lute. E valorizando também, né? Porque Sim. faz parte da nossa cultura, né? Então é importante. E tava lotado, então acho que eu não sei qual que era o show que tava junto com o BK. Tava o Exu também, no Baco, O né? Baco foi, mas eu acho que era na hora da Lineker, se eu não me engano. Que coincidiu, assim. Eu fui sempre nos menores ali, que era o BK, teve o Iago Próprio, né? E daí tava João Gomes lá junto com o Iago Próprio. E aí, mas tava lotado, a galera muito, muito fã. E curtindo e cantando. O BK mandou muito bem. E, Amei. e mais uma coisa só, Nicole, não foge daí, não. Você que, você que morou em Curitiba, né? Curitiba tem rock, não tem? A gente tava É falando de bem rock lá. forte, Como é que é lá o rock? Bem forte o rock lá. Rockabilly é bem forte lá também. Tem o carnaval deles lá com... Ai, gente do céu. Me ajudem. Que é só de rock. Que Carnaval é do rock. do Rockabilly. É super famoso e é só rock. Então o rock lá é bem forte mesmo. Acho que é mais forte do que o sertanejo lá. Tá vivo, Vou então. me programar Lá pra tá ir pra lá, vivo. então. E tem várias bandas, né, Curitiba. regionais, né, que... Fazer um turismo lá. Não morreu. Obrigado, Nicole. E falando em rock, pra gente ainda continuar nesse assunto, Los Hermanos é rock? Assim, na minha opinião, é. É rock. Só que entra no sentido de, assim, o rock ele tem ramificações, gente. Então, por exemplo, assim, rock. Ai, Raimundos é rock? Mamonas Assassinas é rock? Depende. Tem música que você ouve do Mamonas e fala, não é Não, rock. Mamonas isso é aqui. uma mistura sensacional. Entendeu? Aqueles caras tocavam demais. Então, era um assim, absurdo. e aí às vezes você ouve Raimundo e você fala, poxa, só rock? É. Só. Sabe, igual é a mesma coisa que eu perguntar pra você. Você gosta de AC/DC? Não ligo. Por quê? Porque todas as músicas são iguais. Porque é rock, gente. Porque é só rock. Então, às vezes, tem que ponderar. Pô, é rock? É, porque pega uma ramificação ali. Porque não é pop pra mim. Não é. Quando você estuda música, assim, no sentido de sonoridade, tá? Não tô falando de... Não tô falando, assim, de... pegar partitura. Não, tô falando de sonoridade. A gente tem um negócio chamado hype dentro, que é onde a música cresce. Eu acho que isso é o que mais define o gênero da música pra mim. Porque às vezes você pega uma música que ela é super rockão, mas ela não consegue sustentar até chegar lá em cima. Você fala, pô, isso aqui pra mim é balada. Isso aqui não é rock. Então, por exemplo, muita gente pode pensar, Los Hermanos não é rock porque é baladinha. Que isso, aquilo. Mas pega aquele álbum que tem... Eu não sei se é o primeiro, que a capa é um Pierrot. O Érico sabe? Esse álbum do Los Hermanos, o 4, ele é rock. Ele tem, assim, as guitarras, mas esse que eu tô falando específico É o primeiro. é o primeiro, né? Aham, que tem o Tem Ana aquela. Júlia, mas Exatamente. tem várias músicas É, de rock, e rock tem mesmo. uma que é aquela, o Pierrot apaixonado chora, e aí você começa uma guitarrada, que você fala, ai, gente, Verdade, pelo né? amor de Deus. Então, Pela tem hora que você cor, até fala assim, calma, meus irmãos, calma, vocês estão nervosos, entendeu? Então, eu acho que entra como rock, sim, porque a gente Azedume tem... também. Porque você tem que pensar Meu perto. o que... Ai, é o meu álbum favorito dos Hermanos, tá? Então, por isso que eu sei as músicas. Mas entra nesse quesito. Você tem que pensar, pô, tipo assim, tô ouvindo. Aonde que tá chegando? Pô, isso aqui pra mim é rock. Vai muito do que você
tá querendo ouvir também. Porque tem dia que você ouve, sei lá, os irmãos falam, isso aqui não tá rock hoje pra mim. Hoje eu não tô rock and roll, entendeu? Você falou do Raimundos, né? Essa pergunta existe desde os anos 90, né? Porque lembra que começa, eu quero é rock, isso aí não é rock não, é o diabo, né? É o diabo. Começava, né? Porque para alguns parece que o rock era esse peso, né? É o pesadão, né? E aí entra, por exemplo, assim... A distorção da guitarra. A distorção. Jovem Guarda, é rock? Olha só. Então eu tô escutando muito Jovem Guarda e é muito foda, assim, e aí, sabe? para pensar, todo Eu nunca escutei, sempre eu neguei. Exatamente, Tipo, aquele burburinho da guitarra elétrica, quando teve. Aquela, porque vamos protestar contra a guitarra elétrica. Pouco tempo depois, eles Regina com guitarra elétrica. O que é isso? Você traiu o movimento. Não, gente. Por quê? O que você tem que pensar? Só porque tem guitarra é rock? Não. Só porque eu não ouço a guitarra não é rock? Não. Só porque é nítido ali o quadradinho do rock? Não, depende muito do que você tá buscando. E quando a gente fala de Jovem Guarda, tem muita coisa. Tem muita coisa para você destrinchar, para você pegar. E se você quiser elencar o que é rock e o que não é, fique à vontade. Eu vou adorar ver sua pesquisa, porque é muita coisa. É muita coisa. Eu já tentei, tá? Já tentei pegar, assim, eu fiz uma pesquisa na faculdade com um professor meu, Lucas Meneghetti. E era assim, pegar todas essas músicas de nova MPB. O que é nova MPB, gente? Você já parou pra pensar? O que é MPB? Mas o que é o novo MPB? O que torna a MPB novo? Diga pra mim. Não, nada. Você não sabe. Porque a MPB consiste em quê? Em músicas melódicas, falando de amor, falando disso. Isso era o auge da MPB. Então, por que a nova MPB é nova MPB? Porque é gente jovem? Porque é uma outra geração? Porque é os filhos dos caras que faziam? Será que é só isso mesmo? Será que não tem mais nada? Será que não é uma mesclagem de muita coisa que gera isso? Então, assim, eu acho que hoje em dia a gente discutiu o que é isso, o que é aquilo, o que é rock MPB, não dá mais. Gente, juro pra vocês, não dá. Entendeu? Tanto que no meu serviço eu fico confusa. Eu tô ouvindo uma música que eu tenho que classificar lá, eu falo, putz, isso aqui entra num forró, mas também aí é um eletrônico, daí eu, putz. Então tem o gênero e subgênero, né? Mais fácil dizer que é música, né? Resumindo, é gosto tudo pessoal. música. Resumindo, é gosto pessoal, né? E assim, é importante ter essa questão da liberdade, do gosto pessoal. Só que eu acho super interessante, por exemplo, eu era o roqueiro, metaleiro, que não escutava nenhuma das outras músicas, né? Até a vez que eu aprendi, então, tocar violão, guitarra. E aí eu comecei a perceber as dificuldades das técnicas das outras músicas. Então, assim, para a parte musical, você tem que aprender a também ver quanta técnica tem. A gente falou de MPB e tudo mais. É difícil demais tocar o violão da MPB, eu acho. Agora, você vê uma pessoa do MPB tocando, parece fácil. Fala, meu Deus, que fácil. Mas vai você tentar tocar, né? É um absurdo. Isso é uma coisa... Entendeu? Então, eu acho que todas têm essas técnicas. Eu acho que o músico completo hoje, ele tem que aprender todas as modalidades, né? Sim. E agora eu queria saber um assunto novo, a gente falando das mudanças, né? Qual o impacto da inteligência artificial na música? Você tem percebido? Assim, acho que todo mundo tem medo da inteligência artificial, de perder o seu emprego para a inteligência artificial de alguma forma. O que acontece? Nada passa em branco. Então, por exemplo, quando você cria uma música por inteligência artificial, você consegue ver que ela é criada por inteligência artificial por algum modo. Seja através de como ela foi feita, de como ela foi produzida e de como vem o arquivo, muitas vezes. Então, o que acontece? Quando você vai lançar uma música com inteligência artificial, você pode. Só que daí você tem que explicar. É isso. Porque muitas vezes quando você vai lançar, às vezes no YouTube, numa assim que é meio terra sem lei, até vai. Pode ser derrubado daqui a um tempo, né? Só que, por exemplo, entra muito de passar uma peneira para saber se é ou não, para saber se vai, né? E assim, eu teria mais medo da inteligência artificial na música no sentido de plays. Tem gente que bota robô para ficar ouvindo e isso derruba a música da pessoa. Porque a plataforma entende que isso não é natural. Então ela fala, se não é orgânico, natural,
não pode estar acontecendo. Porque daí você tá lucrando em cima de uma coisa que não é real, Não né? tem uma pessoa ali, né? Exatamente. Então, o que que acontece? Eu teria mais medo disso se eu fosse músico, musicista, de botar um robô ali, do que necessariamente um robô fazer uma música. Porque a gente consegue ver que não é, assim, não tem a alma, não tem aquilo que a gente falou no começo, de, o que eu quero fazer, o que eu quero falar, né? Você pode jogar na inteligência artificial, faça uma música, ficar bem feita, mas não tem alma ali, né? Não Nossa, tem, que loucura. Eu nem imaginava essa questão dos robôs. tem muito disso. Nossa, é isso que eu falo, né? Cada episódio a gente aprende muita coisa. Tem muito disso. E no seu trabalho específico, né? Você utiliza a IA para alguma coisa? Eu, no meu setor, não. Não. Eu, assim, por É na uma unha, na questão. raça. Por uma questão ética. Pra mim, não dá. Pra mim é uma coisa que, assim, ó. É legal, tem gente que usa, que pode até funcionar. Às vezes, se você quer pesquisar uma coisa muito rápida, uma coisa que você quer resumir, que você não quer. Aquele bando de coisa do Google, ok. O Google mesmo tem inteligência artificial dele. Tudo bem, tranquilo, é um facilitador também. Só que pra mim, eu, Sara, não gosto. Eu não compactuo, eu não utilizo. Por quê? Porque eu estou sendo paga, gente. É o meu trabalho, minha fonte de renda. O mínimo que eu posso fazer é um trabalho bem feito. Eu fazer um trabalho bem feito, né? Então aí vai da consciência de cada um. Eu acho que se você, no seu serviço, lhe cabe e tá tudo bem, tipo assim, tá dando certo, é tranquilo. Mas eu, particularmente, não. Então eu prefiro todo dia sentar e, assim, vamos dizer, ficar o meu dia inteiro sentado, olhando o gráfico, analisando, anotando e repassando, e fazendo um emaranhado de informações, fazendo um dossiê sobre aquilo, do que eu pedir pra alguém fazer e dar um erro e eu ainda pagar o pato. Porque sempre tem erro em inteligência artificial, gente. É artificial o negócio, entendeu? Então, eu acho que vai da consciência, tá? Então, tenham consciência. Eu acredito que se você usar talvez como um recurso, de repente um dia que você, né, tá assim, travado em algum lugar, falar, vou pra pegar uma luz, mas eu vou só usar como uma inspiração ou de repente Sim. destravar. Mas realmente o uso, como você falou, é criterioso, ok, mas fora disso, aí você mesmo se Se arrisca. você quiser um dia assim, seu chefe gosta de Los Hermanos, e você quer saber mais, você joga lá. Joga Los lá. Hermanos é rock, ChatGPT. Aí, se você quiser, Perguntei. você usa a resposta Fale dele. tudo que eu tenho que saber entendeu? em 2 minutos. Entendeu? Fale as músicas de rock do Los Hermanos pra mim, entendeu? O Érico ali. Eu vou perguntar, vamos ver. Teve uma época no ano passado que eu fiquei dependente de um site chamado Suno, que era de uma inteligência artificial que construía músicas, né? Eu assinei para ver. O Érico acho que lembra, né? Eu pegava e falava, Érico, manda uma poesia sua aí. Aí eu pegava e pedia para IA fazer uma música, né? Faz umas músicas muito loucas, né? Faz. E assim, Mas dá para perceber que é IA. o grande lance da IA é que você pode reviver muita coisa, né? Eu tenho um amigo da faculdade, o Rodrigo, que o TCC dele foi basicamente como a inteligência artificial pode reviver o rock. Como que, tipo assim, Renato Russo poderia estar compondo... Por exemplo, você joga... faça uma música como se fosse o Renato Russo compondo e cantando. Ela vai fazer pra você. Vai ficar uma grande de uma... Entendeu? Mas vai fazer. Então, assim, às vezes sabendo como utilizar, você pode tirar inspiração. Tô falando pra você assim, não use, não. Pode servir de, beleza, o ChatGPT, esse aí que você falou, né? Como que é o nome? Suno. Criou uma melodia com a poesia do Érico. Érico, e se a gente fizesse assim, ó? Você pega o violão, faz, ele, Se inspira, né? pode ser, assim, uma coisa legal, né? Porque daí você usa a sua inteligência, né, pra fazer, não a inteligência artificial somente. Eu já acho mais legal quando o pessoal coloca assim, cante tal música com a voz do Silvio Santos. Então, legal. Eu acho legal essas brincadeiras. É Uma zoeira, né? Tinha um meme falando, que a inteligência artificial vai dominar o mundo, os brasileiros. Aí o Pernalonga cantando uma música, assim, entendeu? É isso, gente. Nesse campo eu acho bem divertido. E foi o que eu fiz, né? Eu brinquei que eu fiquei dependente porque eu ficava madrugada ali, fazendo música de tudo, sabe? E pegar assim uma propaganda, um texto assim, tipo, faça um rap. Aí, fazia. Caramba, tudo.
Mas é brincadeira, né? Eu acho que comercializar isso... Comercializar já não dá. E tem uma questão ética também, né? Sim, e cai muito também na questão de direito, de copyright. Então, tudo que você vai fazer, você tem que saber que vai ser analisado. Né? Por exemplo, assim, essa questão de participação, igual a gente falou, que hoje em dia é muito mais fácil. Por quê? Porque antigamente você tinha que ir até o mesmo estúdio da pessoa para gravar com ela. Hoje em dia, manda sua parte aí e autoriza a usar sua parte na música, que eu já mando lá, o cara junta tudo do jeito que eu quero e eu mando e a gente lança a música. É isso que acontece. Então, tem muito isso. Oi, artista, você libera o uso da sua voz para um trecho da minha música? Tem os feat, né? Os feat. Qual é? Eu acho que o rap, né? Não é rap, né? É rap? Rap, rock. Mas O rap morreu, né? o rap morreu? O que vocês acham? Não, ele está mais vivo do que nunca. O rap, porque ele tem a ramificação que vai pro trap, né? Então por que o rock não tem o POC? Aí, ó, viu? Aí, ó, é falta de evoluir, entendeu? O rock ficou pra trás, porque não, entendeu? Mas é isso, eu acho que o consumo também é maior por conta da gente também entender por que o rap é mais consumido. Porque as letras de rap fazem mais sentido, às vezes, pra população que tá ouvindo. Pra quem tá consumindo aquilo. Enquanto uma letra de rock vai falar de, porque eu conheci a Madonna no jardim. Você acha que o cara que tá lá na casa dele vai olhar pro jardim da casa dele e falar, não. Aí ele vai falar que no jardim da casa dele é tudo cinza, mas que ele vai florescer. Com uma então, seringueira com balança. Entendeu? Então, assim, você vai que vai. Então, vai muito disso, de entender o consumo e entender o porquê disso, né? Pra onde que tá chegando, como que tá chegando. E hoje em dia é tudo por play, né, gente? Você não precisa comprar CD. Então, se eu ficar o dia inteiro na minha casa ouvindo rap e você ouvir uma música de rock no dia, perdeu, irmão. Perdeu, entendeu? E aqui na cidade tem bastante banda do pessoal de rock, do pessoal de emo. Então, acho que é Aqui legal. tem a passeata do rock, não tem? Tem a passeata, tem Aqui também teve o... E tem umas bandas muito boas. O Show Não Pode Parar, que foi um festival muito legal que teve bandas da região toda, e não somente rock, teve o rock, veio o cara do Detonautas cantar. Chico Santa Cruz? Exatamente, ele veio nesse festival e cantou. Então, assim, você vê que deu palco pra muita gente, mas no fim também teve uma pessoa do rock. Sim. Entendeu? Detonautas é rock? Mesmo aqui na Expo Agro, né? Que teoricamente é uma exposição agrícola, tem as bandas de rock da cidade que vão tocar. Exatamente. Na verdade, essa pergunta é mais uma brincadeira mesmo, né? É porque, não sei se você chegou Agora não vai ser mais brincadeira. Com o Luiz, eu vi. O episódio que a gente fez com o Luiz do Rock Bar, a gente fez essa pergunta. Queria perguntar pra todo mundo que é da música. Agora tá ganhando, né? Los Hermanos é rock, foi só o Luiz que falou que não. Não, a gente vai lá no Rock Bar fazer um cover de Los Hermanos, então... Verdade, inclusive já teve, né? Retrato Paiaiá, que é uma banda, agora não estão tocando, do Bertolai. E eu não lembro os outros integrantes, né? Eles faziam um cover do Los Hermanos maravilhoso, viu? Então, inclusive, se vocês um dia assistirem esse episódio, né? Voltem com a banda. É bonito, porque o Los Hermanos não volta, né, Érico? Volta. Eu fui no último show deles em São Paulo. Você foi? Foi no dia do seu Deram casamento. uma Eu não fui no casamento dele, fui, cara. Né? Ele chorando, ele disse, você... Mas ele me trouxe um copo. Me trouxe um copo, mano. Mas acabou? O Los Hermanos? Não, acho que não. Acho que eles estão sempre voltando. Tem a última música, né? Teve um dia aí que eu li que Corre, eles iam fazer um show. Iam juntar e fazer um show. Não sei se ia continuar depois. Mas o Márcio, principalmente acho que o Rodrigo Amarante, né? Tá bem ativo, né? É que todos eles têm uma carreira até que consolidada no sentido solo, né? Então acho que muitas vezes é aquilo. Pô, a gente vai se juntar pra fazer mais mesmo? Então... Não compensa, a gente já ganha muito dinheiro com isso, entendeu? O Érico ouve todos os nossos discos. A gente já ganha dinheiro. Tem funk, Entendeu? a gente já... Por que será que o pessoal odeia tanto? Alguns odeiam tanto Los Hermanos? Mas odeiam Legião também, né? Eu já ouvi falar. É que, na verdade, negócio, né? Legião, eu posso falar que eu sou perito. Você odeia? Não, eu adoro. Eu sei todas as músicas de trás pra frente pra trás, todos os álbuns, tudo, tá? Eu acho que eu sei também. Só que assim, aí eu não falo tanto, eu às vezes trato isso como um guilty pleasure, assim, porque as pessoas odeiam. E eu falo, as pessoas odeiam porque elas não conhecem.
Porque conhece a Ana Júlia do Los Hermanos. Tocou muito e tem 500 mil Ana Júlias agora. Entendeu? Por isso que ninguém gosta. Ah, por que que ninguém gosta de Legião Urbana? Porque Tempo Perdido fizeram remix. Ninguém aguenta mais. Horrível remix. Entendeu? Sente essa vibe indescritível. É isso. Então, as pessoas, elas não gostam porque não conhecem. Porque não tem como você saber se gosta ou não, você odiar, se você não conhecer. Entendeu? Igual ensinar a criança a comer vegetal. Ah, eu não quero brócolis porque eu não gosto. Mas você já comeu? Não. Ah, então. Mas é difícil entrar no campo de não gosta, né? Porque daí é difícil. Toca uma Ana Júlia, ver se a galera não Não anima. canta, É sensacional. exatamente. Entendeu? Então, é a mesma coisa, Tempo Perdido. Quem não conhece, então, como é que não gosta? É que às vezes uma música ou outra, de repente, não é Às do vezes gosto. satura, né? Alguma coisa, né? É bem saturado. Mas assim. é uma música muito hit. Esses dias, tava tocando lá em casa na Alexa, e o meu filho de 3 anos começou a dançar Ana Júlia e começou a cantar Ana Júlia. E isso é uma outra coisa curiosa, né? Que algumas músicas, você deve conviver muito com isso, Sara. Algumas músicas, algumas obras de arte grande, assim, nascem meio por acidente, né? Com certeza. Tem O cara nem imagina, às vezes, que vai viralizar. um canal no TikTok, eu vou até passar depois, vocês podem até dar uma assistida, que é um cara que ele fala sobre como as maiores músicas da música popular brasileira foram criadas por acidente. Tipo assim, música que o cara tava viajando, viu no para-choque de um caminhão e falou, pô, vou tentar fazer uma música com frase de para-choque de caminhão. E assim nasce Menina Veneno. Uau! É mesmo, isso eu não Entendeu? sabia. Aí, por exemplo, o cara que, tipo assim, sofreu uma agressão, e aí ele fala, não quero mais isso. Daí ele vai lá e cria, tipo, uma música muito massa, sabe? Por exemplo, Engenheiros do Havaí, que é outro que leva hate também, né? É a questão da música O Papa é Pop. E como que surgiu? Porque o cara tava ali, ele é muito católico, aí viu que os caras lá, pô, o Papa levou um tiro. Por quê? Porque o Papa tá em todo lugar. E, nossa, ele podia levar um tiro em qualquer lugar, e levou. Então o Papa é pop. Como E o pop que isso... não poupa ninguém. E como que a população do pop, entendeu? Então você vê umas coisas assim muito reais. E como surge do nada mesmo. Do nada. Eu assisti o documentário do Chorão, do Charlie Brown Jr. Tem uma música que ele escreve numa caixa de pizza. E vem a ideia na hora, ele mete lá a letra na caixa de pizza. É muito louco. Né? Isso acontece muito, muito. E muito. assim, a gente tá devendo, precisa criar o TikTok do Depois das 6. A gente tá devendo de criar o TikTok, já que você falou em TikTok. E eu gostaria que você falasse seu Instagram pro pessoal aí, quem quiser seguir e tudo mais. Certo, meu Instagram é... Ai, que vergonha de falar, porque é um nome engraçado, tá? É Amargo Doce. E o meu user é Nervosinha Serena, tá? E me sigam lá, eu não posto muita coisa, assim, sobre produção, mas sempre tem umas fotos que eu faço também de gravação, né? Que eu também já trabalhei muito com isso. E às vezes eu acabo falando também um pouco sobre como as coisas acontecem no meu dia ali. Tipo, hoje aconteceu outra coisa na minha empresa. Hoje eu, sei lá... Briguei com um fã de um cara porque eu falei que não gostava da música dele. Entendeu? Eu queria te perguntar. São coisas assim. Por que essa duplicidade amargo, doce e nervosinha serena? É porque nervosinha serena vem que eu fico muito nervosa, igual hoje eu tô super nervosa, mas eu tô serena. Tô tipo, tranquilo, entendeu? Vai. E o amargo doce é porque na vida da gente é tudo assim, né? Sim. Às vezes começa doce, fica amargo, às vezes é super amargo e a gente vai adoçando. Então acho que é um pouco disso. Acho que não pode se prender muito, né? Então a gente é tudo. Amargo, é doce, né? Que É legal. nervoso e sereno. E, cara, que aula hoje, né? Que Total. aula. E ainda faltou uma coisa, acho que é muito importante saber se você tem músicas, arte, como que consome o seu trabalho artístico, se é que você tem, eu não sei. Tenho um Instagram onde eu posto as minhas ilustrações, né? E às vezes no TikTok também posto, às vezes falando sobre cultura do cancelamento, que tem muito na música, né? Então, meu TikTok é Franartic e o meu Instagram de desenho também é Franartic. Então, você entra lá, tem os desenhos, né? Precisa até trazer alguns aqui, vou presenteá-los pra vocês porem no cenário. Legal. Se não for, aí eu vou ficar nervosinha, não vou ficar serena. Nós vamos cobrar. Não, pode deixar, Vamos cobrar. vou até trazer com moldura, então. Já. Que top. Tá.
Tá Se bom. quiser, até já vem instalar aqui. Hoje 10 é A demais. instalação fica a cargo do Érico aqui, ele que instala tudo aqui. E aí, no meu TikTok, eu falo um pouco disso, sobre cancelamento, sobre como a gente consome a cultura do cancelamento, né? Nesse hate, nessas coisas. E como também tem a cultura do descancelamento, que isso é pouco falado, mas tem, tá? Então, como que a gente tem que também aprender a lidar com assédio, no sentido de assediar as pessoas que a gente gosta no estrelismo, né? Então, eu vi o cara, vou pedir uma foto. Não, o cara tá tendo um momento com a família, respeite, entendeu? Então, fala um pouco disso lá também. Mas aí, gente, é isso, sigam lá. Que sensacional. Olha, foi um episódio, Legal. com todo o perdão da palavra, do caralho. Foi sensacional, da hora. Muito bom mesmo. Então, nós agradecemos muito, né? O tempo até, né? Não, na verdade, Passou. é que eu vou parar por modos, né? Porque eu tenho bastante pergunta ainda para Não fazer, é? inclusive nesse assunto aí, né? De tietagem e tal. Tem umas paradas acontecendo verdade. aí. A gente faz o segundo episódio. Faremos mais em pra outro frente. momento, num Vamos segundo fazer, episódio. combinado. certeza. Pessoal, Obrigado ao Érico, né? Que Certo. nos apresentou, né, Érico? Foi o Obrigada. maior prazer, né? Eu sei que o gosto musical dela, eu conheço e tal, e eu acho que é raro, assim, né? Não, mas a gente grava um outro episódio e a gente já fala sobre tietagem e sobre discussão de gêneros musicais também. Daí cada um traz uma coisa e a gente vai pontuando assim, ó. Então vai ser um debate. vai ser É um um debate. debate. Aí fica Debate. time Los Hermanos de um lado, Raimundo de outro. Daí, né, a gente É um vai. jogo bom. Então, obrigado também a Nicole, né? Com Obrigado certeza. aí por. Obrigada, Sara. Foi muito sensacional. Eu adorei. Obrigada. Aprendi bastante. Isso aí, pedir para todos aí que estão acompanhando, que chegaram até o final, que se inscrevam, deixe seu comentário aí também, né? O que você dá achou um desse like. bate-papo aí. É isso aí, pessoal. Compartilha com quem vocês acham que vai curtir, porque hoje realmente eu acho que foi uma aula, foi top demais. Então é Certeza. isso. E façam isso, pessoal, cheirosos. Ó, É, perfumes. G Bom, Perfumes. porque eu não gosto de gente que não é cheirosa. Todo mundo cheiroso aqui. É Vocês isso não aí. podem sentir cheiro, mas eu vou criar uma tecnologia de Não passar o é? cheiro no vídeo, Top. tá? Boa. Um abraço, gente. Abraço. Um abraço, tchau, tchau.